Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora aí nesse canal. Não importa nem o dia nem a hora. Muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa, por meio do seu celular, do seu tablet, do seu computador. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o Márcio Ribeiro, seja bem-vindo ao canal. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 7. Nós vamos falar sobre Gideão. Antes de você abrir sua Bíblia, antes de eu começar a pregação, eu quero convidar você a se inscrever no canal se você não tiver inscrito, deixar o seu like, comentar o vídeo, compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais, que assim você me ajuda a pregar a palavra de Deus. Assim você permite que você leve essa palavra adiante, porque essa palavra ela é bem-vinda. Caso você ainda não esteja inscrito, que Deus esteja abençoando a tua vida. Se inscreve lá, dá essa força para mim, dá essa força aí para o canal, tá? Eu vou te agradecer muito. Assim como eu agradeço a cada um de vocês que já está inscrito, muito obrigado porque você fez isso. E mesma coisa, dá o seu like aí, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo. Deus abençoe a tua vida. Outra coisa que eu quero falar. Já está disponível o meu livro, De Lodebar para Wonderland. Você pode comprar no formato digital no site da Amazon, você pode comprar no formato impresso no Clube de Autores e agora você também pode comprar no formato impresso no portal Wiclap. Eu vou deixar os links de venda aí nos comentários. Aí você escolhe onde você quer comprar, as formas de pagamento, é tudo com você, diretamente nesses sites aí, tá? Eu quero muito que você adquira esse livro, porque assim você vai ter contato com experiências reais. São 11 testemunhos de pessoas que deram a volta por cima. E eu quero te falar uma coisa, a volta por cima é possível. Eu sou exemplo disso, eu sou pessoa com deficiência, eu perdi minha visão aos 37 anos, você já deve ter percebido, eu já falei isso em outros vídeos, eu estou aposentado por invalidez desde 2019, e não é por causa disso que eu vou parar para ficar me fazendo de pobrezinho, de coitadinho, ou de vítima da sociedade, vítima de não sei mais o que. Eu decidi dar a volta por cima e o livro é uma das formas que eu escolhi para dar a volta por cima. Escrever é uma das formas que eu escolhi para dar a volta por cima. Pregar a palavra de Deus é outra das formas que eu escolhi para dar a volta por cima. Embora eu esteja vivenciando problemas diversos em várias áreas da minha vida, eu escolhi dar a volta por cima. E você também pode. E eu quero muito que você adquira esse livro, porque ali você vai ter contato com experiências reais, de pessoas reais que deram a volta por cima. Tá certo? Último aviso, combata as fake news. Elas são instrumento do diabo, eu vou falar disso o tempo todo e vou deixar os vídeos, os textos bíblicos aí para você meditar. Então vamos lá. Escolha ser um líder obediente como Gideão. Esse é o tema da mensagem. Juízes capítulo 7. A partir de agora, eu vou ler o capítulo todo. Vem comigo. O cabeçalho do texto diz assim, eu estou lendo na Bíblia no celular porque é mais fácil para mim por causa da minha visão. Deus conduz Gideão à vitória. Jerubaal, isto é, Gideão, e o exército israelita partiram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale, perto da colina de Moré. Disse o Senhor a Gideão, você está com gente demais para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Não posso deixar tantos homens lutarem contra os midianitas, para que o povo de Israel não se orgulhe diante de mim, dizendo que obteve a vitória sozinho. Mande embora do monte de Gileade todos os medrosos e os que estão apavorados. Então voltaram 22.000 homens, ficaram apenas 10.000.
eram 32 mil. Vem comigo, 22 mil meteram o pé. Mas o Senhor voltou a falar com Gideão: ainda há gente demais. Desça com os soldados até as águas da fonte. Ali vou mostrar quem deve ir com você. Aquele a quem eu disser, este irá com você, este irá. Mas se eu disser, este não irá com você, então ele não irá. Gideão obedeceu e fez descer o povo às águas. Então disse o Senhor: separe os homens em 2 grupos, dependendo da maneira de eles beberem água. Um grupo será formado por aqueles que bebem a água nas mãos, lambendo como fazem os cães. E o outro grupo será formado por aqueles que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Só 300 homens beberam, levando as mãos à boca. Todos os outros beberam, baixando a boca na água. Derrotarei os midianitas e livrarei o meu povo com os 300 homens que beberam, levando as mãos à boca. Disse o Senhor a Gideão: mande para casa todos os outros. Onde 32 mil, primeiro filtro, saíram 22 mil. Ficaram 10 mil. Desse segundo filtro, saíram 9.700. Só ficaram 300. Gideão recolheu as vasilhas de barro e as cornetas do exército e depois mandou os israelitas para as suas tendas, só ficando com os 300. Naquela mesma noite, estando os midianitas acampados abaixo no vale, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça do acampamento, porque farei que você tenha completa vitória. Mas se você receia atacá-los, desça até lá primeiro, você e o seu assistente Pura. Você ouvirá o que dizem os midianitas, e o que ouvir vai enchê-lo de coragem e de ânimo para atacar o inimigo. Então Gideão e Pura desceram até os postos mais avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os outros povos que vieram do leste e estavam reunidos formaram uma multidão enorme, cobrindo o vale como nuvens de gafanhotos, tão numerosos como a areia da praia do mar. Ou seja, não dá nem para contar. Os camelos eram tantos que não dava para contar. Viram aí? Estou no verso 13. Gideão chegou perto, justamente na hora em que um homem estava contando um sonho ao companheiro. Veja o sonho que eu tive, disse ele. Vi um grande pão de cevada que vinha rolando para dentro do nosso acampamento e bateu na tenda do comandante. A tenda virou de cima para baixo e ficou desmontada. Disse o outro soldado: o seu sonho só pode significar uma coisa. É a espada de Gideão que vem sobre nós. Gideão, o israelita, filho de Joás. O Senhor já garantiu a vitória dele sobre todos nós, midianitas e nossos aliados. Olha aí, ó, Deus falando até com o inimigo sobre a vitória que ele daria para Gideão. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Depois voltou ao acampamento israelita e bradou: todos de pé, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada soldado uma corneta, um vaso de barro e uma tocha dentro do vaso. Depois explicou o plano: fiquem olhando para mim e façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Logo que eu e todos os homens do meu grupo tocarmos as trombetas, as cornetas, toquem vocês também as cornetas por todos os lados do acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Foi logo depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga que Gideão e os 100 soldados que estavam com ele chegaram perto dos postos avançados do acampamento dos midianitas. De repente tocaram as cornetas e quebraram os vasos, de modo que as tochas brilharam na escuridão da noite. Então os outros 200 homens fizeram o mesmo, segurando as tochas
com a mão esquerda e com a direita as cornetas que tocavam. Depois gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Feito isso, pararam e ficaram nos seus lugares, observando a confusão dos inimigos. Todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando soaram as 300 cornetas, o Senhor fez com que os inimigos se virassem uns contra os outros, de tal maneira que houve tremenda matança entre eles. Ali, ó, olha como é que Deus faz. Deus bota os inimigos entre si para brigar. E isso se aplica até o dia de hoje, tá? Vamos lá. Então, os inimigos se viraram uns contra os outros, de tal maneira que houve tremenda matança entre eles, de uma ponta a outra do acampamento. Mas muitos fugiram em direção a Zererá, chegando até Bet-Sita e até a fronteira de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então foram convocados os homens das tribos de Naphtali, de Azer e de Manassés para perseguirem os midianitas. Além disso, Gideão mandou mensageiros à região montanhosa de Efraim, convocando as tropas com suas ordens: desçam ao encontro dos midianitas e cortem as passagens pelas águas do Jordão até Bet-bara, de modo que eles não possam escapar. E os homens de Efraim foram e acamparam e ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Oreb e Zeeb, 2 líderes de Midian, foram capturados. Oreb foi morto na tocha, agora conhecida pelo nome dele, e Zeeb foi morto na prensa de vinho, que passou a ter o nome de Lagar de Zeeb. Depois de perseguirem os midianitas, os homens de Efraim voltaram e atravessaram o Jordão e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão. Que Deus esteja abençoando a sua palavra e que ela se faça presente e verdadeiramente atuante nas nossas vidas. Bem, Gideão, vamos falar sobre algumas características muito importantes que nós localizamos aqui nesse texto. No capítulo 6 de Juízes, nós vemos o chamado de Deus para Gideão. Um chamado improvável, certo? Gideão era um homem improvável ser chamado pelo Senhor. Tá? Era um homem humilde, de uma família humilde, ele estava lá, malhando trigo no lagar. Uma verdade importantíssima que precisamos aplicar para as nossas vidas até os dias de hoje. Deus chama quem Ele quer, inclusive os improváveis, tá? E quando Deus chama, Ele dá os recursos, Ele capacita. Não é pela minha capacidade, nem pela sua capacidade, porque nós não temos capacidade, Deus é quem dá. Deus nos conhece, características de temperamento, de personalidade, por isso Ele nos usa. Ele conhece o nosso coração. Vamos lá. Uma pessoa altamente improvável que Deus chamou e escolheu para fazer a sua obra, Raabe. Raabe era uma prostituta. Ali em Jericó todo mundo conhece a história, certo? Vou deixar as referências bíblicas sobre a história dela aí para você ler, tá? O que acontece? Por que Deus chamou Raabe, uma prostituta, ao invés de ter separado alguma mulher de Jericó que não fosse prostituta, que fosse uma mulher casada, que fosse uma mulher honrada, enfim? Porque Deus conhecia o coração de Raabe e Ele sabia que o desejo dela era sair daquela vida. E eu te provo dentro da Bíblia, tá? Você vai ver que no final do capítulo 6 de Josué, Raabe, ela decide acompanhar o povo hebreu. E você encontra lá em Mateus 1 a referência sobre Raabe sendo da descendência de Jesus, sendo da linhagem de Jesus, tá? Vou deixar os textos para você mesmo conferir. Faça como os crentes de Bereia, como eu digo sempre. Confira o que o pregador está falando na palavra de Deus. Vou deixar o texto também aí sobre os crentes de Bereia, tá? Isso tem que ficar memorizado na sua cabeça. Vamos lá. Outra pessoa improvável, Paulo. Quem era Paulo?
um matador de cristãos, todo mundo conhece a história dele, Saulo de Tarso. O cara era perseguidor de cristãos, matador de cristãos, autorizou, mandou matar Estevão, o diácono que pregava a palavra de Deus. Vou deixar referência bíblica sobre esse texto aí, tá? Sobre isso que eu estou falando, sobre Paulo ter mandado matar Estevão. Vou deixar para você conferir, tá? Então, mas por que Deus chamou Paulo? Porque Deus viu nesse homem a coragem, ele era corajoso. Ele partia para dentro para matar os cristãos. E Deus olhou, poxa, eu posso fazer esse cara uma potência na minha mão. E Paulo, como pregador da palavra de Deus, ele foi um dos homens mais corajosos. Ele passou por muitas tribulações, vocês conhecem todas as histórias de Paulo, registradas nas cartas que ele deixou para nós aí, tá? Então, Deus viu essa característica nele. Agora, vindo para Gideão, tá? Vamos lá, o capítulo 6 de Juízes nos fala sobre Gideão, nos aponta sobre algumas características dele. Como eu falei, ele era um cara assim, improvável de ser usado por Deus de alguma forma, tá? O capítulo 6 nos fala que os midianitas estavam ali aterrorizando os hebreus, invadiam, tomavam tudo, e a gente vê que Gideão estava lá, ocupado, malhando trigo no lagar, que não era nem lugar para malhar trigo, tá? Mas Gideão estava lá. E ele foi levantado pelo Senhor para ser o juiz. Então, isso Deus vem advertindo ao povo de Israel, que o povo veio pisando na bola, coisa e tal. Aí você vê no versículo 11 do capítulo 6, o anjo do Senhor que se aproximou da fazenda de Joás, que era o pai de Gideão, e então mandou chamá-lo, porque ele viu o Gideão malhando trigo no lagar, para tentar salvar alguma coisa, para esconder esse trigo dos midianitas, para eles não levarem tudo. Então, o anjo do Senhor diz a Gideão: homem valente, o Senhor está com você. Tá? Então aí começou o chamado. E aí a gente vê outra característica muito interessante com relação a Gideão, que se aplica a nós no século 21. Tá? Aqui, ó, estou em Juízes 6,13. Gideão, ele começa a conversar. Ah, meu Senhor, o Senhor está conosco? Se o Senhor está conosco, por que isso aconteceu? Gideão começa a perguntar. E aí, o anjo diz para ele: com essa força que você tem, avante, vá em frente, liberte Israel. Então Deus dá, ó, liberte Israel do poder dos midianitas. Sou eu quem o está enviando para essa missão. Então Gideão deixou isso bem claro. Aí Gideão começa a perguntar: como é que eu vou fazer, coisa e tal, parará. E aí o anjo diz ao Senhor, a resposta veio, o próprio Senhor falando: eu estarei com você, por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas, como se fossem um só homem. E aí vem aqui algumas coisas que eu quero passar para você. Nem sempre o que a gente escuta por aí é Deus que está falando, tá? E Gideão nos mostra isso aqui. No verso 17, ele aponta aqui, ó: se é o Senhor, se é certo que estou mesmo falando com o Senhor, faça algum sinal para provar que é o Senhor que está falando comigo. Peço, porém, que espere aqui enquanto eu vou buscar uma oferta para oferecer. Então Gideão, além dele querer ter certeza que era o Senhor que estava falando, ele se preocupou em oferecer uma oferta ao Senhor, uma adoração, tá? E aí Gideão fez o teste, tá? Ofereceu a adoração e recebeu todas as instruções para ele fazer ali a oferta, coisa e tal. E depois disso, ele continuou, construiu o altar e preparou tudo. Ele quis se certificar que era o Senhor que estava falando com ele. Isso vale para nós no século 21. Temos sim que colocar à prova
que é o Senhor quem está falando conosco. Quando alguém nos entrega alguma revelação, alguma profecia, alguma visão, tem que testificar no nosso coração, nós temos que ter certeza que é o Senhor que está falando. Primeiramente, todas as profecias e revelações, elas já estão na palavra de Deus, que é a revelação completa. Tá? Então, tudo que vier tem que estar baseado na palavra. Se não estiver baseado na palavra, sai fora, que não é Deus que está falando, não. Tá? Pode sair, pode ignorar, não é Deus que está falando. Então, depois que Gideão fez essa certificação de que era Deus que realmente estava falando com ele, ordenando, Gideão obedeceu, fez tudo o que Deus orientou ele a fazer, como nós lemos no capítulo 7. Ele seguiu passo a passo o que Deus mandou ele fazer, ele não desobedeceu. Tá? E essa é uma outra característica. Não basta só que nós tenhamos a certeza de que é Deus que está falando conosco. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer. Não adianta nada Deus falar, a gente ter certeza que é Deus que está falando e a gente não obedecer, querer fazer do jeito da gente. A gente vê aí muita gente quebrando a cara por causa disso, que quer fazer do próprio jeito, quer seguir do próprio jeito e não pode. Está errado. Por isso que Deus me deu esse título. Escolha ser um líder obediente como Gideão. Gideão se preocupou com isso. Então vamos lá. Nós falamos que Gideão era um cara humilde, de uma família humilde, era alguém improvável que Deus usar. Deus pode usar você, pode me usar. Nós somos muitas vezes os improváveis que Deus vai usar. Pois é, Deus não está preocupado com capacitação disso, daquilo ou daquilo outro. Ele conhece a essência de cada um, o coração de cada um. Eu vou citar outro exemplo, Moisés. Moisés, há 5.000 anos atrás, onde não havia internet nem nada, ele era um hebreu que foi criado no meio dos egípcios. Vocês conhecem a história de como ele foi para lá, no cestinho, atravessou as águas, tal. Ok, até os 40 anos, Moisés não tinha contato com o idioma dos hebreus, porque ele foi criado no meio dos egípcios. Os hebreus eram escravos dos egípcios. Então, podemos afirmar com toda certeza que toda a comunicação ali entre os egípcios opressores e os hebreus escravos era feita no idioma egípcio. Então Moisés, como não foi criado no meio dos hebreus, ele não tinha contato com o idioma hebreu. E o idioma hebreu ele era preservado porque os hebreus entre si conversavam no seu próprio idioma. Procuravam tentar manter um pouco das suas tradições culturais, coisa e tal. Pois bem, Moisés, quando matou o egípcio, 40 anos de idade que ele tinha, vocês conhecem a história, fugiu para Midian. Lá ele ficou 40 anos para não ser morto pelos egípcios. Ele perdeu o contato com o idioma dos egípcios. Não tinha internet, não tinha nada, diferente de hoje. Eu hoje posso cismar, tirar meu passaporte e resolver morar no Japão. Beleza, estou dando exemplo. Estou para lá, para o Japão. Estou aprendendo lá o japonês ou até aprimorando o inglês, que basicamente é um idioma universal. Se você não conhece o idioma da Terra, se você falar em inglês, você consegue se safar de muitas situações. O inglês é um idioma praticamente universal, vamos dizer assim. Você consegue se safar ali falando inglês. Pois bem, mas eu não vou perder contato com o português. Por quê? Porque eu vou ver vídeos em português, eu vou ter contato com os meus parentes em português, com os meus amigos em português, não vou perder contato com a língua. O máximo que pode acontecer é eu adquirir algum sotaque. De tanto eu falar, por exemplo, em inglês, adquirir um sotaque. Às vezes a gente vê brasileiros que moram lá fora, alguns já pegam um pouquinho daquele sotaque e tal, de tanto eles ouvirem. Isso é normal. Aqui dentro do Brasil acontece. Se você passa um tempo, por exemplo, no sul, o gaúcho tem aquilo, tem um sotaque característico. Ou na Bahia, que tem um sotaque específico, um pouco diferenciado de outros povos do Nordeste. Então o mineiro também tem o seu sotaque, o paulista do interior. Então você pode sim, de repente, ter essa facilidade de adquirir um pouquinho do sotaque, é normal. Mas Moisés não tinha domínio do idioma hebreu e perdeu o contato com o idioma egípcio. Por isso ele falou para o Senhor quando o Senhor o chamou: poxa, eu tenho dificuldade com a língua, eu tenho dificuldade com o idioma.
É errado quando tem pregador que fica falando que Moisés era gago. Não tem nenhum indício, nem na Bíblia, nem em registros históricos, que Moisés tinha algum problema de fala. Ou gago, ou falava que nem o Frajola, né? Lembra do Frajola, o gato do desenho? Né? Nada disso. Era dificuldade com o idioma. Aí Deus falou, poxa, para mim isso é fácil. Se eu consigo abrir um mar vermelho, para mim isso é mole. Se eu consigo transformar água amarga em água doce, colocar o teu irmão para falar, para traduzir, é mole. Eu vou falar com você, você vai passar para o Arão e o Arão vai passar para o povo. Simples assim. Então Deus resolveu o problema. Assim, voltando para Gideão, era um improvável, como eu, como você. Mas por que Deus o chamou? Porque Deus sabia que o coração dele era sincero. Deus sabia que ele era um homem obediente. Deus não o chamaria se ele não fosse obediente. Assim como Deus não escolheria a Raabe, voltando nela, se a Raabe não tivesse no coração dela o desejo de largar aquela vida. Ela poderia não saber como. E Deus, você não sabe como? Então eu vou resolver teu problema. Botou os 2 espias na casa dela e ela fez a parte dela. Negociou. Não me mata não. Os espias cumpriram, pouparam a Raabe, a família dela, os que estavam dentro da casa que Deus mandou marcar, e Raabe pediu para acompanhar o povo. Pediu não, ela foi. Ela pegou e decidiu mudar de vida. Deus sabia quem era ela. Vamos para Gideão. Aí a gente viu o capítulo 7, coisa e tal. Eu não vou ler de novo porque ele é bem grande. Eu já li, já fiz alguns comentários. Gideão era obediente. Ele tinha certeza de que era Deus que estava com ele. Ele fez questão de confirmar. Então, recapitulando, Gideão era um improvável, Deus chamou. Deus chamou porque conhecia o coração dele, porque ele era obediente. Gideão, quando foi chamado, ele perguntou algumas coisas ao Senhor. Ele queria mais detalhes. Essa é uma outra coisa que eu e você precisamos saber. Quando Deus nos chama, não é pecado nenhum conversar com Deus. Isso demonstra o quê? Intimidade. Isso demonstra relacionamento. E só tem intimidade quem tem relacionamento. Então, meu querido, minha querida, se você não tem relacionamento com Deus, não tem como você ter intimidade. Não vai ter como Deus falar com você se você não tem relacionamento com Ele. Aplica-se às relações do dia a dia. Se eu não tenho intimidade com meu pai, relacionamento, como é que eu vou ter intimidade? Se eu não tenho intimidade com relacionamento com meu irmão, como é que eu vou ter intimidade? Se eu não tenho relacionamento com meus filhos, com minha mulher, meus amigos, como eu vou ter intimidade? É a mesmíssima coisa, sem tirar nem pôr. Então só dá para ter intimidade com Deus quem tem relacionamento. Então Gideão tinha relacionamento com Deus. Tanto tinha porque ele não se acanhou de perguntar. Nós lemos aqui. Ele não se acanhou de tirar dúvidas. E fez questão de adorá-lo. E é isso também que nós temos que trazer para as nossas vidas. Vamos lá. Eu sou improvável, você é improvável. Deus pegou, chamou porque Ele conhece nosso coração, nossa mente, sabe quem nós somos, nossas características de personalidade, temperamento, conduta, coisa e tal. Aí tiramos as nossas dúvidas. Poxa, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Aí o Senhor fala, dá as instruções e Ele diz, espera aí que eu vou te adorar. Espera aí que eu vou te fazer uma oferta. A nossa oferta, a nossa adoração, o nosso louvor. Ou simplesmente, como diz Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Ok? Aí Gideão quis se certificar que era Deus que estava falando com ele e fez os testes. Colocou a lã e Deus deu o sinal, ele pediu o sinal. E é aí que tem muita gente pecando. Acredita em qualquer coisa que as pessoas estão entregando por aí, elas acham que é Deus que está falando, não se certificam e muitas vezes não é Deus que está falando. Muitas vezes a pessoa está falando de si mesma, muitas vezes é o diabo mesmo que está usando a pessoa. Outras vezes é até Deus sim que está usando, mas de repente aquela revelação não é para aquela pessoa, é para outra pessoa e a pessoa que recebeu não soube interpretar. Tem todas essas nuances aí que cabe a mim e a você nos certificarmos para poder interpretar certinho. Agora vamos para o final.
A obediência, ela gera bênção. A gente já ouviu isso muitas vezes, muitos pregadores já falaram isso aí, tá? Eu mesmo já falei, e esse texto nos mostra isso. Obediência gera bênção. Gideão obedeceu o tempo todo. O Senhor mandou ele fazer, faz assim, faz assim, faz assim. Ele seguiu exatamente o que Deus mandou ele fazer, fez do jeitinho que Deus mandou, e ele foi abençoado. A vitória veio através dele. Mas Deus falou outra coisa: olha, dê glórias a mim, para que o povo não ache que foi por meio deles. Então isso aí vale também para a nossa vida no século 21. Qualquer vitória que Deus der a você, Deus der a mim, agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor. Tá? Não, não sou eu, é o Senhor. Não, não sou eu, é o Senhor. Foi o Senhor que me usou, foi o Senhor que abriu a porta, foi o Senhor que capacitou, foi o Senhor que ungiu, foi o Senhor que usou, foi o Senhor que escolheu. Glórias sejam dadas ao Senhor sempre. Tá? Concluindo, Gideão era um improvável, mas foi ele quem Deus escolheu, porque Deus conhecia o coração dele. Gideão tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento, tinha intimidade. Para isso ele perguntou o que Deus queria que ele fizesse. Ele se colocou à disposição de Deus para fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Gideão procurou se certificar que era Deus que estava falando com ele, pediu um sinal, Deus confirmou. Ele pediu 2 sinais, Deus confirmou. Tá? Gideão obedeceu, seguiu passo a passo o que Deus falou. E isso é muito importante. Tudo isso que eu falei aqui, essas 4 características, são muito importantes trazermos para as nossas vidas. Tá? E aí Gideão foi vitorioso. Ele foi um juiz a quem Deus abençoou muito e usou muito. E assim Israel foi resgatada das mãos dos midianitas. Para fechar, eu vou entregar a palavra. Vou encerrar. Não basta tudo isso aí. Tudo começa pela sinceridade do coração da gente. O restante que eu li aqui sobre as características de Gideão vem como consequência, tá? São as nossas características pessoais, a nossa conduta, a nossa personalidade, sabe? A nossa disposição de nos colocar à disposição do Senhor. É a partir daí que Deus entra, nos usa, nos capacita, nos garante vitória. E é assim que procede, é assim que acontece, é assim que funciona. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração e que Ele continue a falar para você aí durante todas as vezes que você acessar esse vídeo e todas as vezes que você ler esse texto. Que o Senhor continue falando e completando aquilo que eu não tenho como fazer. Bem, mais uma vez eu falo para você. O meu livro de Lodebar para Wonderland está à venda na Amazon, formato digital. Clube de Autores, formato impresso. O iClap, formato impresso. Eu vou deixar os links para venda das 3 opções. Você escolhe como você quer comprar. São histórias reais de pessoas que deram a volta por cima, como eu dei e como você pode dar também. Tá? Muito obrigado pela sua inscrição. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho, deixa o like, comenta, compartilha. Tá? Você tem prestigiado, mas ainda não se inscreveu. Se inscreve lá e que Deus abençoe a sua vida também. Muito obrigado porque você ficou até aqui, teve paciência para me ouvir, teve paciência para receber aquilo que Deus queria transmitir. E eu espero você no próximo vídeo, tá? Bienal do Livro a partir do dia 1º até o dia 10 de setembro. Vale a pena, dá um pulinho lá. Eu vou falar ao longo dos próximos vídeos sobre a Bienal do Livro. Vale a pena você estar lá. Tem livrarias, inclusive livrarias cristãs que expõem lá.
Vai lá que você vai encontrar muito livro legal, você vai ter oportunidade de conhecer autores que você de repente quer conhecer, você vai ter oportunidade de comprar livros baratos, porque lá também tem aqueles sebos onde você consegue encontrar livros mais em conta. Vale a pena, é muito legal esse programa Bienal do Livro. Eu já estive lá algumas vezes e vou estar lá na próxima. Em nome de Jesus, como escritor, vou estar lá. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.